Queridos amigos, companheiros de ideal espírita, prezados internautas que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Jesus de Nazaré, a Rádio Web Fraternidade, boa noite, que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. É sempre uma alegria renovada ao nosso coração retornar ao Centro Espírita Jesus de Nazaré e ainda mais em essa oportunidade, na 39ª Semana Espírita da ANE de Divinópolis. Que possamos entrelaçar os nossos corações nas vibrações de Jesus, para que a mensagem do seu Evangelho possa encontrar o terreno fértil para que se desenvolva dentro de nós. O mundo vivia uma grande guerra e no centro daquela batalha, em um final de tarde, um soldado teve a audácia e a coragem de procurar o seu comandante, o general, para lhe fazer um pedido. Dentro da tenda do comando, o soldado à porta fez a continência e, ao adentrar o recinto, solicitou ao seu general: Senhor, meu amigo ainda não regressou do campo de batalha e eu lhe peço a permissão de ir buscá-lo. O general olhou para o soldado com certo desdém, não se deixou envolver pelo sentimento que envolvia aquele pedido e disse com voz muito firme: permissão negada. Não quero que você arrisque a sua vida por um homem que provavelmente já está morto. Irá para o campo de batalha para trazer em seus braços o cadáver. E diante da negativa, o soldado abaixou seus olhos, saiu da tenda do seu comandante e, longe da presença do oficial, o soldado desconsiderou a proibição que lhe fora feita e adentrou o campo de batalha. Bem mais tarde, já quando a noite caía, para a surpresa do general, ele se deparou com uma cena. Estava carregando em seus braços o amigo que trazia o cadáver daquele que se encontrava morto. O amigo que desobedecera o general adentrara o campo de batalha e agora retornava ferido, com feridas que impossibilitariam dele guerrear. E envolvido pela raiva, pelo ódio, o general bradou com seu comandado: eu te disse que era inútil ir ao campo de batalha. Para que foi? Para buscar um homem morto? Agora tenho 2 soldados inúteis: o seu amigo morto e você que se encontra ferido. Me diga, valeu a pena ir atrás dele no combate? E naquele momento, o soldado, de olhos baixos,
Marejado de lágrimas, ele disse: valeu, Senhor, porque quando eu cheguei no campo de batalha, o meu amigo estava vivo. E quando ele me viu, com os olhos brilhando, ele me disse: eu sabia que tu virias, porque os amigos sempre estão conosco nas horas mais difíceis. E foi nos meus braços que ele morreu. Eu tenho a minha consciência tranquila do dever cumprido. Nessa noite, quando nós somos convidados a refletir sobre a temática construir afetos, granjear amigos, nós nos recordamos dessa história, embalados por essa canção da América de Milton Nascimento e Fernando Brant, porque amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Um amigo é aquele que chega quando todos já se foram. O espírito André Luiz, por meio da mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, em um livro Sinal Verde, tem a ocasião de escrever uma mensagem titulada Perante os Amigos. E o benfeitor nos diz que o amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. É tão bom ter amigos. Amigos verdadeiros com os quais nós podemos contar. Amigos de toda hora, para os momentos de alegria, de felicidade, mas também os momentos de reveses, de aflições e dores. O Espírito de verdade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, nos esclarece que há amigos que são mais do que irmãos. E a gratidão de os tê-los conosco deve se manifestar através de nossas atitudes, de nossas orações, na convivência com eles no nosso dia a dia. No entanto, o Espírito André Luiz, na mensagem referida, ele nos diz que a amizade verdadeira, ela não pode ser cega, mas quando enxerga os defeitos do coração dos amigos, deve saber amá-los e entendê-los, mesmo assim. É muito natural que na nossa jornada, na convivência com as pessoas ao nosso derredor, em especial os nossos familiares e os nossos amigos, nós possamos divisar os defeitos que cada um tem. Aliás, todos nós temos defeitos, trazemos vícios, trazemos imperfeições. Mas é muito importante nós sabermos lidar com eles. E nas relações de amizade, saber pontuar no momento certo, falar, abrir o nosso coração, trazer a questão para ser esclarecida, conversada, a fim de estreitar ainda mais a nossa relação de amizade. Nós, os brasileiros, temos um conceito ainda muito equivocado a respeito da amizade. Comumente nós dizemos assim: se eu disser isso ao meu amigo, nunca mais ele fala comigo. Ora, então não pode ser uma relação de amizade se nós não temos a abertura de dizer ao outro o que vem ao nosso coração, falar-lhe dos seus defeitos e das suas dificuldades, com o intuito de melhorá-lo,
qual é a nossa relação estabelecida junto daquela pessoa. Amizade não é conivência com o erro. Amizade é dizer o que se precisa na forma que necessita ser dito. Porque os nossos inimigos, eles sempre nos dizem a verdade. No entanto, dizem de maneira para machucar, para ofender, para ferir. O amigo não. O amigo, quando nos traz a pontuação em relação a uma atitude equivocada nossa, é porque nos deseja ver melhores, transformando o nosso ser. Naturalmente que nas nossas relações de amizade, nós precisamos aprender a respeitar cada um com a sua opinião, com a sua liberdade de escolha. Porque, em geral, diz também o espírito André Luiz, que nós achamos e pensamos que os nossos amigos precisam pensar como nós, precisam ter as mesmas opiniões, os mesmos ideais, os mesmos direcionamentos. E ninguém é igual a ninguém. Muito embora as nossas relações de amizade elas se façam através da sintonia e afinidade em torno de um ideal, em torno de um objetivo, de uma construção que nós estamos fazendo em nossa vida. Mas cada um de nós somos uma individualidade. Pensamos diferentes. E as diferenças também nos faz crescer. Quando nós conseguimos ali trocar as experiências, escutando o outro, também falando e retirando da experiência o melhor para a nossa caminhada. Quando nós desejamos que os outros ajam como nós queremos e pensamos, de alguma forma, começamos a manipular as pessoas que estão ao nosso derredor. Controlar a nossa relação de amizade, se é que nós podemos chamar isso de amizade. Porque isso não seria amizade, isso seria escravidão. Quando nós esperamos que os nossos amigos façam por nós aquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós desejamos, isso também não é amizade. É um jogo de interesses, onde nós oferecemos para poder receber. A verdadeira amizade, diz o Espírito Camilo, por meio da mediunidade Raul Teixeira, é portadora do auxílio, do equilíbrio ético, onde não se dispõe a descer os desvãos da ordem moral para atender às necessidades daqueles que estão ao nosso derredor. Muitas vezes, em nome de uma amizade, nós somamos os desvãos da estrada, adentramos caminhos infelizes para, entre aspas, não perder o amigo. No entanto, a espiritualidade nos convida a meditar sobre essa relação. E da mesma forma que nós desejamos que os nossos amigos nos aceitem como somos, é necessário também aceitá-los como são em sua jornada. É muito fácil ser amigo na aventura, na ilusão, na fantasia, nas festas sociais, mas é muito difícil quando nós precisamos dar um testemunho ao lado daquelas pessoas que criamos as relações de afeto, de amizade, no momento da dor e do sofrimento. Nós vivemos uma sociedade
de pseudos amigos. Temos amigos para as farras, amigos para as bebedeiras, amigos para os jogos de futebol, para as discotecas e baladas. Temos os amigos para as drogas. Há amigos ou pseudo-amigos que estão presentes na nossa vida por variados motivos. Nas páginas do Evangelho, nós temos uma das curas realizadas por Jesus, que mais tarde foi desdobrada pela benfeitora Amélia Rodrigues, por meio de Divaldo Franco, que fala a respeito do paralítico de Cafarnaum. E para não nos delongarmos na história, narra o evangelista e depois a benfeitora que quando o paralítico de Cafarnaum foi procurado em sua casa por seus amigos, eles ofereceram a Natanael e Elias para carregar a sua cama, para levá-lo à presença de Jesus. O homem que curava paralíticos, que limpava os leprosos, que devolvia vista aos cegos. E a esperança brotou no coração daquele homem. E aqueles amigos, com braços fortes, carregaram a esteira de Natanael e Elias até o casebre de Simão Pedro, onde Jesus estava hospedado. E diante da multidão que ali se encontrava, os amigos precisaram contorná-la para subir as escadas, levar Natanael ao segundo andar, no terraço, onde havia uma claraboia. E ali desceu o amigo pelo telhado para que ele pudesse estar com Jesus. E Natanael e Elias foi curado pelas mãos do meigo Rabi. No entanto, ao ser curado, Jesus lhe disse: levanta-te, agora toma o teu leito sobre os teus ombros e volta para a tua casa. E Natanael e Elias, ao tomar o leito sobre as tuas costas, foi para um bordel, para bebemorar com seus amigos. E em torno da mesa, com as bilhas de vinho, as mulheres na oferta máxima do prazer, eles então comemoravam os dias que Natanael estava paralítico e agora podia andar. E o mestre de Nazaré, na praia, juntamente com Simão, lhe disse que ele havia curado a paralisia de Natanael, que estava por fora, mas ele continuava com a paralisia da alma. Mas essa cura, o que nos chama a atenção, é a presença dos amigos e dos pseudo-amigos, dos amigos que lhe levaram até Jesus para que ele pudesse ser curado, e dos pseudo-amigos que foram buscar na experiência do bordel a alegria fugaz e passageira. Muitas vezes na nossa jornada nós temos esses amigos e pseudo-amigos. Quantas vezes a esposa chega na repartição pública em que trabalha e ela diz às suas colegas de trabalho: já não estou suportando mais o meu marido. Ele chega todos os dias, mais tarde em casa, alcoolizado, não sei mais o que fazer. E as pseudo-amigas lhe diz: deixa dele, você não precisa mais dele, você já tem a sua autonomia financeira, para que ficar com aquele traste dentro de casa? Siga o seu caminho. E da mesma forma, alguns homens, maridos, chegam para os seus colegas depois do jogo de futebol, no bar, tomando cerveja, e reclama da esposa.
das questões sexuais vivenciadas dentro de casa, e os amigos lhe dizem: mas para que ficar com ela? Tem tanta mocinha por aí dando bola. Viva as suas experiências e seja feliz. Mas o marido e a esposa não querem outras pessoas. Querem os seus cônjuges de volta. E muitas vezes nas nossas relações, nós agimos assim. Ao invés de estendermos a mão para levantar quem está caído, nós desejamos empurrar um pouquinho mais. Mas nas nossas relações, há verdadeiros amigos. Aqueles que nos falam a verdade, que abrem os nossos olhos para a realidade da vida. Conta uma velha história que Raul Teixeira, que vive na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, certo dia encontrava-se em seu apartamento, quando alguém lhe chamou no interfone. Ele foi atender. Era um amigo que muito tempo ele não via. O amigo estava com a voz embargada pela emoção, pediu para subir e é claro que Raul o recebeu. Quando Raul abriu a porta, o amigo estava chorando. Os dois se abraçaram, chamou-o para entrar, assentaram-se ao sofá na sala e o amigo disse a Raul Teixeira: eu estou aqui, Raul, para lhe pedir um conselho. Raul sorriu e disse: conselho eu não dou. Porque se conselho fosse bom, era vendido, como diz o ditado popular. É muito curioso isso. Todas as vezes que nós vamos pedir conselho para alguém, nós já vamos com a ideia formada do conselho que queremos receber. Se a pessoa nos disser aquilo que nós queremos fazer, é ótima conselheira. Mas se ela disser aquilo que nós não queremos, nós vamos procurar outra pessoa que vai dizer o que nós queremos fazer e este será o nosso conselheiro. Então, o que eu posso lhe dar, disse Raul, é uma orientação. O que você está vivendo? Ah, Raul, você sabe que eu já sou casado há mais de 20 anos com a minha esposa e já não suporto mais. Quero me separar dela. E por que você quer se separar dela? Perguntou Raul. Porque eu e ela somos incompatíveis. E Raul Teixeira começou a sorrir. O amigo que estava de frente, chorando, parou de chorar. Como é que está rindo da minha desgraça? Está rindo de quê, Raul? Que você acaba de me falar. O quê? Que eu e minha esposa somos incompatíveis? Sim. Você demorou mais de 20 anos para descobrir isso? Eu posso lhe fazer uma pergunta? Pode sim. Quando a sua esposa grita com você, o que você faz? Eu grito mais alto ainda. Lá em casa quem manda sou eu. E era bastante machista. E quando vocês discutem e ficam sem conversar, perguntou Raul, o que você faz? Espera ela pedir perdão, porque é ela que tem que pedir. E quando ela pede, você perdoa, fico mais uma semana sem falar com ela, para poder aprender o valor do silêncio. Então, meu amigo, você e a sua esposa são perfeitamente compatíveis. Se ela grita com você, você grita mais alto. Se ela fica em silêncio, você fica também, são iguais. Por isso que o relacionamento não está dando certo. Posso lhe dar uma sugestão? Diga, Raul. Você já levou café na cama para sua esposa? Ele arregalou os olhos. É claro que não. Isso é coisa de mulher. Ela já levou várias vezes café na cama para mim. Porque a minha esposa, ela lembra do dia que eu pedi ela em casamento. Ela lembra o dia do primeiro beijo. Ela lembra o dia do casamento. Ela quer comemorar todas as datas, Raul. E como não era o conselho que queria escutar, o amigo logo se despediu de Raul e foi embora. O tempo passou, mais ou menos 3 meses daquele encontro.
Raul estava no shopping da cidade de Niterói, quando de repente encontrou com um casal de mãos dadas. Pareciam dois pombinhos passeando. E a esposa do amigo de Raul, que também lhe conhecia, veio correndo. Raul, Raul, o que você fez com meu marido? Disse, não fiz nada, não fiz nada, pois eu vou lhe contar. Eu e meu marido estávamos brigados há mais de 15 dias, dormindo na mesma cama, sem conversar. Não sei como conseguem, mas tem muitos casais que dormem na mesma cama sem conversar. Acordei pela manhã, por volta das 7 horas, uma barulheira na cozinha. Eu estava sem conversar com ele e fingi que estava dormindo. 7h30, ele abriu a porta do quarto. Veio com uma bandeja, um bule, uma xícara, uma flor de plástico, uns biscoitinhos e trouxe para mim um café na cama. Quando ele colocou a bandeja sobre a cama, ele me olhou nos olhos e disse as palavras mágicas: eu te amo. Eu chorei, beijei e disse que também o amava. Servi o café e quando fui tomar, era borra pura. Então nós brigamos de novo, mas eu ensinei para ele a fazer café, porque na próxima vez o café veio melhor. Muitas vezes nós precisamos de um amigo verdadeiro, que abra os nossos olhos, que nos fale da realidade da nossa vida, principalmente nas nossas relações familiares e de amizade. Porque às vezes nós nos apegamos ao que é ruim e não enxergamos as alegrias e felicidades que estão nas nossas relações. Dizem os benfeitores espirituais em torno da amizade que em qualquer dificuldade com as nossas relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção das nossas próprias escolhas. Essa abordagem, ela é muito interessante, porque às vezes nós queremos moldar as pessoas que se relacionam conosco, que elas atendam às nossas necessidades, aos nossos interesses. Comumente se diz que não se deve discutir política, futebol e religião. Mas por quê? Por que é que nós não podemos discutir assuntos que são tão presentes dentro da nossa sociedade? É porque quando nós vamos conversar sobre isso, nós queremos que o outro seja o time do nosso coração. Nós queremos que o outro abrace o nosso partido político. Nós queremos que o outro seja da nossa religião. E não há uma relação de respeito com aqueles que estão ao nosso entorno. Então, nas nossas relações de amizade, além de existir as diferenças, existem também desavenças, existem também divergências de opinião, mas isso não pode ser motivo de inimizades. Cultivar a nossa afeição junto dos nossos amigos é nós estabelecermos esse elo de respeito e de limite ao que nós podemos oferecer e ao que o outro pode nos dar. Porque quantos amigos se tornaram grandes inimigos? Aliás, o ódio sempre advém de um amor ferido. A maioria das relações de ódio que existem foram derivadas de consequências de atitudes infelizes, ou às vezes até pelo fato da nossa falta de compreensão à atitude do outro. Muitas vezes nós nos afastamos dos nossos amigos porque ficamos frustrados com eles. Nós criamos ali uma expectativa de comportamento.
para que nos atenda naquilo que nós achamos ser melhor. E se o outro, por acaso, diz não, se o outro, por acaso, não pode nos atender naquela necessidade, porque não quer, ou porque realmente não tem condições, nós acreditamos que aquela não pode ser uma relação de amizade. Quantas vezes nós já verbalizamos: ajudei tanto fulano de tal, agora que eu preciso dele, vira as costas para mim. Então não é uma relação de amizade, é uma relação de troca, onde nós oferecemos para um dia poder receber. Mas os benfeitores, em sua sabedoria, nos ensinam que quanto mais amizade nós oferecemos, mais amizade nós recebemos. Porque quando nós ofertamos qualidades e virtudes, quando nós oferecemos aquilo que temos de bom dentro do nosso coração, isso se multiplica em bênçãos. Não apenas em favor daqueles que estão ao nosso redor, mas principalmente em favor de nós mesmos. A amizade, ela deve se apresentar em todos os campos da nossa vida. Na vida social, na nossa vida familiar, no nosso trabalho remunerado, no nosso ambiente religioso. Aliás, o benfeitor Fritz Schein, por nosso intermédio, certa ocasião em nosso trabalho mediúnico, escreveu uma mensagem endereçada aos trabalhadores da mediunidade, dizendo que no ambiente da nossa casa espírita não cabe coleguismo, porque colegas nós temos por toda parte. É preciso, nas nossas tarefas, nós termos amigos, aqueles com os quais nós podemos contar. Amigos de verdade, que não têm milindres. Tenho certeza que aqui em Divinópolis ninguém tem milindre. Isso acontece somente em Belo Horizonte e demais cidades. Mas o milindre é uma pedra no nosso sapato, que nos incomoda bastante. Quando alguém tem a coragem de nos dizer que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, e por causa do nosso orgulho, nós nos fechamos dentro de nós mesmos. E ao invés de escutar, de analisar, nós preferimos nos afastar, sem tirar da experiência o lado positivo. Se Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos, imaginemos os sentimentos que nós deveremos cultivar perante os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, onde o nosso compromisso é ainda maior. Nas páginas do Evangelho, Jesus estabeleceu exemplos de profunda amizade. Quando nós lemos os textos produzidos pelos evangelistas, também diversas mensagens psicografadas por Chico Xavier, Divaldo e outros, nós vamos perceber que Jesus tinha uma relação muito próxima, especialmente com os 12 homens que ele escolheu para se tornarem os seus apóstolos. Foram verdadeiramente seus amigos. No prefácio de um pequenino grande livro chamado Amizade, um livro pouco conhecido da lavra de Chico Xavier, psicografado por ele e pelo espírito Meimei, é uma obra inteira falando a respeito da amizade. Logo no prefácio, Emmanuel, que é o responsável por abrir a obra, ele se recorda de um fato muito marcante das páginas do Evangelho. Depois da última ceia, que foi o momento de despedida de Jesus com seus apóstolos, quando ele anunciou
que o Filho do Homem seria traído, negado e levado à crucificação, João, o apóstolo amado de Jesus, lhe procurou para poder lhe fazer uma pergunta. Senhor, por que está profetizando a nossa separação? Que será de nós? Não pode nos deixar de maneira alguma. Nós precisamos de ti. E Jesus, que tinha uma profunda afeição por João, era o mais jovem. Foi chamado com 16 anos para engrossar as fileiras do apostolado. Agora estava com 19. Era um rapazote. Jesus afagou os cabelos de João e, com leve sorriso nos lábios, lhe disse: já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu tenho-vos dado a conhecer. Jesus estabelecia uma relação muito próxima com aqueles que ele escolheu para acompanhar os seus passos. Nós podemos dizer que amigo foi a titulação mais expressiva que Jesus deu aos seus apóstolos, para demonstrar essa relação próxima que ele desejava construir junto com eles. Nenhum de nós consegue realizar qualquer coisa sozinhos. Mesmo Jesus, o maior espírito que já esteve na terra, o ser mais puro que veio nos trazer a mensagem do amor, necessitou do auxílio de companheiros, de amigos, que pudessem compreender a sua mensagem e dar continuidade na divulgação das boas novas de alegrias. Nós outros, na nossa jornada, também precisamos de pessoas que nos auxiliem, que nos incentivem, que nos ajudem a concretizar os nossos anseios e os nossos ideais. Jesus provou a sua amizade junto dos seus apóstolos por diversas vezes. Bartolomeu, um dos seus seguidores, encontrava-se com o coração oprimido, já há algum tempo melancólico, pensativo, sem compreender bem ao certo o porquê ia no seu coração, na sua alma, aquela tristeza. E foi numa tarde que Jesus, que nos conhece profundamente, o amigo incondicional das nossas vidas, aproximou-se dele para poder conversar e demonstrou para Bartolomeu que a sua melancolia, a sua tristeza adivinha da perda da mãezinha querida que ele havia sepultado e da incompreensão dos seus familiares que tinham afastado dele pelo fato dele seguir Jesus. E aquela conversa amiga fez com que Bartolomeu desanuviasse a sua mente, limpasse o seu coração, porque nada melhor na nossa caminhada do que ter um ombro amigo, um ouvido que possa nos escutar sem julgamentos, buscando estender a mão para nós sairmos da condição em que nós nos encontramos para uma melhor. Jesus, como amigo, escutava as palavras rudes de Simão. Quantas vezes truculento, mal-humorado, eis que Simão Pedro trazia suas palavras impensadas. E Jesus, como um bom amigo, que compreende a dificuldade do outro, silenciava, às vezes pontuava e auxiliava o apóstolo a moldar o seu viver para se iluminar e iluminar a tantos quantos caminhassem junto com ele. Jesus retribuía
a amizade, o amor de João. Porque João, embora causasse ciúme em muitos dos seguidores de Jesus, por causa da proximidade com o Mestre, mas foi o único apóstolo que esteve com Jesus desde as bodas de Caná, a primeira realização de Jesus aqui na terra, transformando a água em vinho, até o instante final no Monte Gólgota, servindo de braço para a mãe de Jesus, Maria Santíssima, que estava com o coração entrecortado de dor. Então ele deu o seu testemunho de amor e de amizade. E por isso, disse mais tarde Jesus, seria o único apóstolo que não selaria com sangue o seu testemunho. Todos os apóstolos de Jesus morreram de maneira muito tortuosa. E João foi o apóstolo que morreu de maneira natural, com mais de 100 anos de idade. Jesus, nas páginas do Evangelho, nos disse: reconhecereis os meus discípulos, por muito se amarem. Era o convite de Jesus para as nossas relações de amizade, para que nós pudéssemos estreitar a nossa vida, granjear amigos e construir afetos, para que isso pudesse também nos sustentar em nossa jornada. É muito importante, no nosso ambiente familiar, nosso ambiente trabalhista, religioso, nós estabelecermos estes elos e irmos cada vez mais cultivando por meio das boas relações. Mas nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que a maior prova de amizade de Jesus nas páginas do Evangelho tenha sido dada a Judas Iscariotes, o apóstolo chamado traidor. O espírito Shaolin, por meio da mediunidade de João Nunes Maia, no livro Ave Luz, ele tem a ocasião de desdobrar diversas passagens da vida de Jesus aqui na Terra, especialmente da relação de Jesus com seus apóstolos. Em um destes capítulos, conta o benfeitor espiritual que naquela noite Judas Iscariotes estava com o coração envolvido por muitas dúvidas, dilemas, dificuldades. Ele reconhecia que Jesus era o grande Messias, que Jesus era o Rei dos judeus que havia chegado na terra, mas ele desejava que o Mestre pudesse se assentar num trono de glória, de poder, que ele pudesse retirar das mãos de Roma o controle e controlar o mundo através do seu poder. E muitas vezes Judas Iscariotes desejava despertar no seu coração alguns sentimentos negativos por causa das experiências vividas ao lado de Jesus e também dos seus companheiros de trabalho, os apóstolos, visto que eles seguiam caminhos que para Judas não deveriam ser os caminhos seguidos. E naquela noite em especial, onde Jesus sempre tinha a oportunidade de encontrar com seus seguidores, especialmente na casa de Simão Pedro, Judas estava meio arredio, não sabia se queria ou não participar daquele encontro, um tanto quanto desconfiado. Ele tinha medo que os próprios seguidores de Jesus tornassem-se seus inimigos. Não conseguia despertar no seu coração afetividade. E naquela noite em que todos estão reunidos, Jesus sempre dava oportunidade para que um apóstolo pudesse falar. Depois que Simão Pedro fez a oração da noite para preparar aquele encontro, os olhos de Jesus cravaram nos olhos de Judas Iscariotes, como a lhe dizer: é a sua vez.
Pergunte, traga as dúvidas que vão dentro da sua alma. E o apóstolo, filho de Queriote, a cidade de onde havia vindo, com desejo de enriquecer, ele diz a Jesus: eu gostaria que o Senhor me respondesse o que é amizade. Porque eu preciso lhe falar que não sinto, por mais que me esforce, amizade por ninguém. E qualquer pessoa que se aproxime de mim para estabelecer um elo de afeição, eu já fico um pouco ressabiado, sem saber se devo confiar ou não. Responda-me, Senhor. E Jesus, olhando para os seus seguidores, porque era uma dúvida que com certeza muitos outros tinham, ele disse: Judas, amizade nasce de ideais idênticos, mas não se pode exigir amizade de ninguém. Podemos oferecer os nossos préstimos, a nossa amizade, mas cada um só oferece aquilo que tem. Se queres confiar nos outros, primeiramente precisa confiar em ti mesmo, estabelecendo a relação com seu íntimo, porque a amizade ela surge da confiança, da certeza que se pode ser útil na vida de alguém sem esperar nada em troca. Quando tu vires entre os teus irmãos que te rodeiam inimigos, preste bastante atenção, porque muitas vezes o inimigo está dentro de ti. Nas nossas relações, sempre transferimos para os outros aquilo que trazemos dentro de nós. Quando fores atingido por alguma falsidade, é bom que não esqueças do perdão. Se o teu companheiro te feriu, te magoou, acenda dentro de ti o perdão incondicional e ame ainda mais, percebendo a dificuldade que o outro possui. Eu lhe digo, Judas, se o amor nasce da amizade, a amizade ela aparece do esforço que nós dedicamos para a aquisição do amor. E quando o mestre silenciou, aquele homem que era tão duro, tão forte nas suas convicções, tinha os olhos marejados de lágrimas. Jesus foi tão amigo de Judas Iscariotes, que quando lhe convidou para engrossar as fileiras junto do seu apostolado, deu-lhe a bolsa para que ele pudesse trazer. Ele seria o tesoureiro dos seguidores. Por quê? Era a maior dificuldade que Judas possuía, a do dinheiro, e teria a oportunidade de manipular as moedas para aprender a lidar com elas numa função útil, trazendo ali as reservas, trazendo a sobrevivência daquele amontoado de homens que tinha a tarefa de divulgar a mensagem do Evangelho. Mas o tempo passou, 3 anos Jesus convivendo ao lado dos seus amigos. E na noite de despedida, já referida nessa noite, a última ceia, Jesus assentado à mesa com seus seguidores, ele diz que o Filho do Homem seria traído. E João, o apóstolo amado, que está sentado ao seu lado, pergunta-lhe: mas, Senhor, quem haverá de te trair? Aquele que meter a mão comigo no cesto de pão, este haverá de me trair. E quando Jesus leva a mão, Judas Iscariotes também. O silêncio se faz e ele pergunta ao mestre: porventura, Senhor, sou eu que haverei de te trair? E Jesus, na sua sabedoria infinita, ele diz: tu dizes, não eu.
mas vai e faze aquilo que a tua consciência te mandar. E tomando do pão, Jesus molha no vinho e entrega a Judas Iscariotes. Para os judeus, assentar-se à mesa e molhar o pão no vinho e entregar a um convidado é uma grande prova de amizade. Jesus estava dizendo a Judas: eu sou o seu amigo. E ele levanta-se, não participa de todo o encontro, levanta-se da mesa e vai ao encontro de Anás e Caifás. Porque para Judas Iscariotes, ele não estava traindo Jesus. Ele estava dando a maior oportunidade que Jesus poderia ter em sua vida, que era estar diante do sinédrio de Anás e Caifás para mostrar o seu poder. E logo depois da ceia, quando Jesus vai ao jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, eis que Judas Iscariotes, acompanhado de uma gote de homens, com varapaus, achotes fumegantes e os soldados do Sinédrio, aproxima-se. E Jesus lhe olha e lhe diz: amigo, a que viestes? E Judas Iscariotes dá o beijo na face de Jesus. Beijar na face nunca foi símbolo de traição. Beijar na face, principalmente na sociedade judaica, é símbolo de amizade. Judas Iscariotes beijou na face de Jesus para lhe dizer: eu sou o seu amigo. Estou lhe dando essa oportunidade. E quando os soldados prenderam Jesus e levaram para o sinédrio, e na calada daquela madrugada ele foi julgado e condenado a ser levado para Pôncio Pilatos na manhã, de longe Judas Iscariotes escutou a multidão gritar: crucifiquem-no, crucifiquem-no. E percebendo o silêncio de Jesus, como um cordeiro que vai ao matadouro, ele então não suporta a culpa e busca o suicídio. Mas a amizade de Jesus é tão grandiosa que nas páginas da literatura espírita, o espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, tem ocasião de contar que na cruz, nos estertores da morte, antes de dar o último suspiro, à frente de Jesus lhe aparece um anjo desconhecido que lhe diz: Senhor, estou aqui enviado pelo meu Pai e lhe peço que possas agora verbalizar aquilo que desejas. Faça um pedido e nós atenderemos. E Jesus, com a voz que não pôde ser escutada pela multidão que estava ali reunida, ele diz: se eu posso pedir qualquer coisa, eu lhe peço para que vás agora ao encontro do meu amigo Judas Iscariotes, que acaba de suicidar-se. E um rastro de luz é deixado por aquele espírito que vai às zonas inferiores, onde se encontrava atormentado Judas Iscariotes. Não retira dali, porque ele necessitava colher os frutos da sua semeadura, mas ameniza as suas dores, para que mais tarde, depois da morte, Jesus pudesse ir ao encontro do seu apóstolo, para lhe dar também o seu carinho, o seu afeto. E anos mais tarde, a figura de Maria Santíssima vir recolher Judas, para que ele pudesse reiniciar uma nova trajetória, iluminando o seu ser e dando a prova de amizade a Jesus, quando na sua reencarnação, como Joana d'Arc,
a jovem intrépida guerreira francesa que, traída pelo seu povo, foi levada à fogueira, ilumina-se e segue a sua trajetória evolutiva. Portanto, amigos, nessa noite, viajando pelas páginas do Evangelho, fica o convite de Jesus e do apóstolo Paulo, que em sua carta nos convida a construir afetos e granjear amigos. Lembrando sempre da mensagem que Antonois Saint-Exupéry nos deixou em Um Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nós queríamos agradecer o carinho, a participação de todos vocês neste nosso encontro dessa noite. E antes de retornarmos a palavra aos nossos coordenadores da noite, para dar prosseguimento ao nosso encontro, carinhosamente, a direção deste evento nos permitiu falar um pouquinho acerca do nosso trabalho. Conforme foi anunciado logo no princípio, nós fazemos parte de uma ONG que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que neste ano de 2024 completa 15 anos de existência. Há 15 anos atrás, um coração amigo resolveu iniciar as atividades em Moçambique, na África, com 70 crianças. E com a divulgação do trabalho, outros tantos foram se achegando a ele, e atualmente nós atendemos a 37 mil pessoas em 8 países, inclusive aqui no Brasil, buscando levar a dignidade, a alimentação, a educação, a saúde. Aqueles que desejarem conhecer um pouco mais da Fraternidade Sem Fronteiras, nós temos a divulgação, o folder, há várias maneiras de ajudar, inclusive apadrinhando. Com R$50 mensais, nós fazemos a diferença na vida de uma criança. Temos também alguns livros publicados, cuja renda é revertida para várias instituições, entre elas a ONG, e um desses livros serviu de base um pouco para o nosso trabalho dessa noite, que é o livro O Espírito da Letra. Este é um livro bastante interessante, porque o espírito Fritzschein, ele comenta as diversas músicas populares brasileiras, mostrando que a mensagem divina está em toda parte. Então, cada capítulo é uma música, onde ele pega as estrofes e comenta. E uma das músicas é a Canção da América, que nós escutamos no início do trabalho dessa noite, falando acerca da amizade. Outro livro também recentemente lançado, estava esgotado na editora e foi relançado, é o livro Casos e Causos. É um livro de histórias da época de Jesus e dos dias atuais, psicografia nossa pelo Espírito Irmão X. E essa música que nós escutamos, da cantora Aline Charrad, ela já esteve aqui em Divinópolis algumas vezes conosco, participando de alguns eventos, aqui no Centro Espírito Jesus de Nazaré. Ela tem um pendrive com mais de 120 canções, também cuja renda é revertida para várias instituições. A nossa gratidão, mais uma vez, pelo convite da ANE Divinópolis para essa Semana Espírita, e esperamos que em breve possamos nos reencontrar. Uma boa noite para todos nós. Muito obrigado.